Olá, amados, mais uma vez estou aqui para dar continuidade a essa série de estudos de 13 lições da revista da CPAD desse terceiro trimestre. Estive ministrando aí na semana passada sobre a lição de número 10, que nos falou sobre a renovação cotidiana do homem interior. E nessa pré-aula de sábado, hoje, a lição é a lição de número 11, cultivando a convicção cristã. Então fique firme, não saia daí, porque esses estudos são abençoadíssimos. Nesse trimestre da CPAD, nos falando aí sobre a igreja de Cristo e o império do mal, e como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então eu sou o pastor Carlos R. Rodrigues e eu conto com a sua inscrição. Inscreva-se no canal, deixa o seu like, ok? Porque isso aí é muito importante, ok? Para o crescimento do canal, para que as pessoas sejam alcançadas também por este estudo bíblico. Então vamos lá. Lição de número 11. Cultivando a convicção cristã. Então, começando definindo a palavra convicção. O que é convicção? É certeza, é um convencimento, é estarmos convencidos de algo, de alguma coisa. Então, cultivando a convicção cristã. Textuário. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Verdade prática. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidade. Então temos aí a leitura bíblica em classe, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, que nos diz assim: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido aprovados em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama cria os seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos eres muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensível nos havemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então temos aí já a introdução que nos diz assim, diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda
convicção cristã. Então tá aí, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12 ao 14. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. 2 Coríntios 4, Filipenses 3,14. Nesta lição estudaremos os aspectos espiritual, moral e social, que formam a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Tópico 1, convicção espiritual. Subtópico 1, poder do Espírito. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos capítulo 16, versículo 9. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica. O apóstolo deixa claro que o Evangelho não foi pregado como mero discurso racional, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Neste caso, o Evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 1, do 6 ao 10. Assim podemos afirmar que, na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz na transformação de vida. Mateus 7, 29, 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Então vimos aí que a importância da Bíblia, a importância da palavra de Deus, uma importância da vida, de uma vida de oração, de uma vida de comunhão com Deus, uma vida de santificação, de relacionamento com Deus, para que a nossa palavra tenha um efeito sobre as vidas, principalmente sobre o pecador. Então, prosseguindo, subtópico 2, confiança em Deus. O apóstolo declara que, mesmo tendo padecido e sido agravados em Filipos, sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas, em seguida lançados no cárcere interior com os pés no tronco. Atos 16, do versículo 22 ao 24. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite, oravam e cantavam hino a Deus. Atos 16, 25. Após essa severa provação, não esmoreceram, mas impelidos pelo Espírito, vieram a Tessalônica. Na cidade, em meio às suas lutas e com ousada confiança, anunciaram a Cristo. Nessa perspectiva, somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiados em Deus, jamais recuar, mesmo diante das ameaças de prisão e de morte. Está em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Subtópico 3. Fidelidade na pregação. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3a. Mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. 2 Pedro capítulo 1, versículo 16. Ao contrário, Paulo declara que o evangelho é de Deus e que o próprio Deus o comissionou como arauto. Não como para agradar os homens, mas a Deus que prova o nosso coração. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4b. Dessa forma, o propósito do apóstolo não era o de satisfazer seus ouvintes com falsos discursos. Tiago capítulo 1, versículo 22. Nesse sentido, somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. Então já vemos por aí que ele fala sobre
o seu chamado, falando que Deus foi quem o chamou. O apóstolo São Paulo, né, fala sobre o propósito dele com Deus, sua comunhão, sua fidelidade na pregação e falando que não pode se comparar a certos falsificadores da palavra de Deus, mas que ele anunciava Cristo com sinceridade. Então o apóstolo Paulo é um grande exemplo para todos nós, para todos os pregadores, para todos os pastores, para todos os evangélicos de uma forma geral. Tópico de número 2, convicção moral. Subtópico 1, retidão nas ações. A conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então é viver em novidade de vida. Ok? Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar mentir e falar a verdade. Efésios capítulo 4, versículo 25. Deixar o furto e ser honesto. Efésios capítulo 4, versículo 28. Não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica. Efésios capítulo 4, versículo 29. Então, palavras torpes, palavrões, palavras que não edificam, palavras de malícia, de maledicência, enfim, palavras torpes, coisas que não convêm e que entristecem ao Espírito Santo. Efésios 4:30 está escrito: e não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual foste selados para o dia da promessa. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações ao afirmar: nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5. Aqui ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para a obtenção de favor. Ainda assevera que a sua motivação era desprovida de ambição financeira. Somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio da bajulação mentirosa. Romanos capítulo 16, versículo 18. Logo, a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. Então tá aí, Colossenses 3:23 e 1 João, epístola de 1 João, capítulo 3, versículo 18. Subtópico 2, reputação ilibada. Então, reputação ilibada quer dizer reputação irrepreensível. Considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Atos capítulo 6, versículo de número 3. Veja como Paulo avalia sua reputação com esta frase: não buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6a. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Essa postura foi adotada por ele em todo lugar, demonstrando a coerência e a integridade de seu apostolado. Atos 6:3 nos fala quando na convocação dos diáconos. Então, Paulo reitera aqui, ele enfatiza aqui nesse versículo, dizendo que precisava ser pessoas de boa reputação, ou melhor dizendo, Lucas, porque o livro de Atos foi escrito por Lucas e não por Paulo, ok? Então, precisava ser pessoas de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Então, antes, fala sobre a reputação e depois, cheios do Espírito Santo. Prosseguindo, essa postura foi adotada por ele em todo lugar, demonstrando a coerência e a integridade de seu apostolado. Ele não procurava obter vantagem nem honra, em parte alguma. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Aos Coríntios escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. 1 Coríntios 1, 29 a 31. A conclusão é clara: os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o Evangelho. Nosso viver deve glorificar a Deus. A Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus para sempre. Efésios capítulo 3, versículo 21. 3.
Subtópico 3, vida irrepreensível. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Efésios 5, 27. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunhas de sua postura santa, justa e irrepreensível. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. Essas designações implicam obediência nas questões morais, atitude de retidão exemplar e conduta sem motivo algum de reprovação. 1 Coríntios 9, 16 a 23. Denotam o padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. 1 Coríntios 9, 27. Ciente da influência que a sua vida exercia sobre os fiéis, o apóstolo diz, para vos dar em nós mesmo exemplo, para nos imitardes. 2 Tessalonicenses 3, versículo 9. Assim, o grau de comprometimento adotado pelo crente com os valores do reino é o reflexo do nível de sua comunhão com Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Tópico de número 3. Convicção social. Subtópico 1. O bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. Então está aí 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. O papel da igreja é o de proclamar o evangelho. Mateus 28, 19. Onde está escrito, ide por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, disse Jesus aos discípulos. E aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos, Tiago capítulo 2, do 15 ao 17. Abacuque registra que os problemas sociais de sua época resultavam do pecado, tais como inversão de valores, violência e injustiças. Abacuque capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Assim, o mal social tem origem no pecado. Ciente disso, o apóstolo Paulo escreve, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Esse sentimento é comparado ao cuidado de uma mãe que se preocupa e protege os filhos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Também é equiparado ao procedimento de um pai amoroso que se interessa pelos problemas dos filhos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11b. Era assim que Paulo encorajava, confortava e servia de exemplo à igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11a. Era assim que Paulo, então, confortava e encorajava a igreja. Nessa direção, o dever cristão engloba a moral e o social. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retrata o evangelho de Cristo. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Então, isso quer dizer, o evangelho é completo. Subtópico de número 2, dedicação altruísta. O apóstolo se dedicou com profundo altruísmo na propagação do evangelho. Atos, capítulo 20, versículo 24. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, sermos pesados. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6b. Assim sendo, para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se de seu ofício de fabricante de tendas. Atos, capítulo 18, versículo 3. Isso quer dizer, ele, em algumas ocasiões, trabalhava. Acerca disso, recordava aos irmãos do seu trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Para não se tornar um fardo para a igreja, ele se desgastou numa atividade laboral extenuante,
Aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros, pois o próprio apóstolo escreveu que aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, e que digno é o obreiro do seu salário, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18. Assim se explica que não usou dessa justa prerrogativa, porque conhecia a extrema pobreza da igreja de seu tempo, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e 2, que suportou as restrições financeiras para não criar obstáculo ao evangelho, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11 e 12, e que tudo fez para ganhar o maior número possível de almas, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Nesse sentido, aprendemos que o amor sacrificial e o trabalho voluntário e desprendido são essenciais para o crescimento do reino e devem fazer parte de uma profunda convicção cristã, como contraponto, claro, ao espírito da Babilônia, que é o oposto do altruísmo cristão. Conclusão, já estamos aí encerrando, ok? Paulo foi submetido a uma série de provações durante seu ministério, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Não obstante, ele nos deixou exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo, 1 Coríntios 11, versículo 1. Destaca-se sua convicção espiritual, resultante do poder do Espírito, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Sua convicção moral como reflexo do temor de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5, e sua convicção social demonstrada pela abnegação em servir a Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Ratifica-se que em nossos dias carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Aleluia! Que lição abençoada! Então, convicção cristã, certeza, para que, principalmente em tempo de adversidade, nós precisamos cultivar essa certeza. Essa certeza se chama fé, que está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza, é a prova, ou é a convicção de coisas que nós não vemos, mas cremos. Então, é a certeza, a convicção, isso é fé. Então, precisamos cultivar a convicção, precisamos cultivar a fé, para assim podermos triunfar em meio às adversidades. Então, que Deus te abençoe ricamente, abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Então, se inscreva no canal, deixa seu like, comente, compartilhe, ok? Para que esse vídeo chegue a muitas pessoas aí, pessoas sejam abençoadas, e também você estará ajudando aqui no meu canal, ok? Então, que Deus te abençoe ricamente, abundantemente, e semana que vem, se Deus assim permitir, se Jesus não voltar até lá, estaremos estudando a lição de número 12, que nos diz: sendo a igreja do Deus vivo. Então já estamos aí chegando no encerramento dessa revista. E você quer acompanhar meus vídeos aí no YouTube? É tão somente você ir lá nas playlists. Tem playlist lá de vídeo, tem vários estudos bíblicos lá na playlist Escola Dominical. Procure lá nas playlists e tem muito vídeo lá abençoado, edificante para a sua vida, ok? Fique na paz do Senhor. Amém?